Muito boa tarde, começa a semana e estamos ao vivo com a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. E olha só, uma praça no bairro Vila Castelo Branco, na região noroeste da cidade, foi revitalizada depois de uma indicação protocolada aqui na Câmara. Há 9 anos, os moradores de lá solicitavam essa reforma para a Prefeitura. A Praça Ópera Los Chiavo, no bairro Vila Castelo Branco, passou por transformações nos últimos anos. Isso aqui eu tenho fotos que tinha casamento, essas coisas, as pessoas vinham tirar foto aqui. Ali era bem arrumado, aqui era arrumado, que tinha um ponto de táxi. Depois foi deteriorando, acabou com tudo, ficou um lixo. Por morar na região, o vereador Jorge Schneider acompanhou essa transformação e sempre cobrou a revitalização do local. A grande vantagem de nós morarmos no bairro e sermos responsáveis de fato pela região onde nós moramos é que o vereador vê o problema. Ninguém fala para ele que acontece o problema. E esta praça, que é a Praça Ópera Los Chiavo, ela era uma praça que muito bonita, como nós podemos ver, mas judiada pelo tempo, maltratada pelos governos que passaram. A revitalização da praça é um pedido que o vereador tem feito desde 2008. O processo agora está em fase de finalização, faltando apenas instalação dos brinquedos, colocação de academia da terceira idade neste local e sinalização feita pela INDEC em todo o entorno da praça. Para a Prefeitura, a parceria entre Executivo e Legislativo é fundamental. O vereador fez o pedido, essa parceria entre o Executivo e o Legislativo, ela é necessária, porque o vereador é residente do bairro, mora, sabe dos problemas que o bairro enfrenta, como nós também do Executivo. E cada vez que ele pede, faz o pedido, um empenho da gente maior, né? E a gente sabendo que a população votou nele e que precisa que aconteça a obra, né? Antes um local de preocupação, a praça agora é um ambiente para lazer e práticas de exercícios físicos. Enquanto nós fazemos a nossa ginástica, enquanto as crianças brincam, traz resistência ao nosso corpo. A pessoa idosa vem com aparelho de ginástica, nós estamos livrando a saúde de possíveis doenças. É uma ação preventiva que nós fazemos em Campinas. Não adianta investir na Secretaria de Saúde, nós temos que colocar na Secretaria de fato de saúde. Os moradores da região aprovaram a melhoria. Eu moro aqui desde quando o bairro foi inaugurado, desde 1966. Portanto, há 50 anos, né? Eu tenho hoje 56 anos de idade e estou gostando do que estão fazendo aqui, tá excelente a reforma que fizeram. Inclusive vai ter academia que minha esposa fazia lá embaixo no Pinicão, hoje eu preciso também, que eu estou na área também de acidentarismo, então o que a gente precisa é isso daí. Nossa, ficou clara a praça, ficou muito bonita a praça. E para saber de outras indicações dos vereadores é só acompanhar no nosso youtube.com/TV Câmara Campinas, está aí na sua tela. Lá na playlist Câmara nas Ruas, você encontra estas e outras reportagens de várias regiões aqui da nossa cidade. E logo mais às 2 da tarde tem audiência pública aqui no plenário sobre a reforma da Previdência. E também tem mais debates aqui na Câmara de Campinas nesta semana. Dá uma olhada na nossa agenda de hoje até quarta-feira. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem uma audiência pública sobre a reforma da Previdência, farsa ou solução. É no plenário, o evento é de autoria do vereador Tenente Santini. Às 3h30 tem reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas no plenarinho. O presidente desta comissão é o vereador Rubens Gás. Às 6 da tarde tem a 34ª reunião ordinária no plenário com a presidência do vereador Rafa Zimbaldi. Na terça-feira tem reunião da Comissão Permanente de Assuntos da Região Metropolitana às 2h30 no plenarinho. O presidente desta comissão é o vereador Campos Filho. Às 3 horas tem reunião solene Diploma de Mérito Amigo da Terceira Idade no plenário e o evento é de autoria do vereador Fernando Mendes. Às 6h30 da tarde tem o debate público do projeto de lei complementar número 16/2017 sobre o horário de funcionamento de bares e similares na cidade. Este debate foi convocado pelo presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o vereador Luiz Henrique Cirilo. Na quarta-feira, às 10 da manhã, tem a 8ª audiência pública do projeto de lei ordinário número 128/2017, de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. Esta audiência também foi convocada pela Comissão de Constituição e Legalidade e vai ter a presidência do vereador Luiz Henrique Cirilo.
Às 14h tem reunião para discussão sobre fios emaranhados de cabos de telefonia e energia elétrica nos postes. A reunião acontece no plenário e é de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini. Às 14h tem reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, presidida pelo vereador Carlão do PT. O encontro acontece no plenarinho. Às 4h30 tem reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, no plenário. Já às 6h tem a 35ª reunião ordinária no plenário, presidida pelo vereador Rafa Zimbaldi. E como você viu aí na agenda, segunda-feira é dia de reunião ordinária. Hoje são 8 projetos para discussão e votação. Vamos conhecer então a pauta desta 34ª sessão. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera o inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar 89 de 2014, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros áreas de propriedade municipal localizadas no loteamento Jardim Botânico de Campinas, parte 2ª. Também em segunda votação será analisado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Santa Genebra, Gleba 1, parte 2. Ainda em segunda discussão, outro projeto do prefeito municipal que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários lindeiros e institui servidões. O item 4 da pauta será votado em primeira discussão. É o projeto de lei de autoria do prefeito que altera o artigo 3º da Lei nº 12.153 de 2004, que consolida a legislação sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, CMPDA, apensado ao projeto de lei 58/14, de autoria do ex-vereador Paulo Búfalo. Turno único de discussão e votação, projeto de resolução de autoria do vereador Antônio Flores, que altera o inciso 13 do artigo 2º da Resolução 717 de 1999, que dispõe sobre a concessão de honrarias pela Câmara Municipal. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Luiz Fernando Rezende Esmeriz. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Flores, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuti a diversas personalidades. E por fim, em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede a medalha Carlos Gomes ao DJ Jefferson Fernandes Mosquera. Agora, para você que procura um emprego, muita atenção. Segunda-feira é de muito movimento no CEPAT. Desde sexta-feira, muita gente vai lá devido a uma postagem nas redes sociais que viralizou sobre uma rede de supermercado que vai operar aqui na cidade. Para você ter uma ideia, hoje de manhã foram distribuídas 600 senhas, que é a capacidade máxima de atendimento. Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, até o momento existem 37 postos de trabalho desta empresa apenas para moradores de Campinas, com pelo menos 6 meses de carteira assinada, ou nível médio ou superior completo. Vamos dar uma olhada então nestas e outras vagas disponíveis para hoje. As vagas são para ajudante de cozinha no período noturno com CNH A ou B, ajudante de montador de isolamento térmico com NR33 e NR35 e CNH-B, atendente de lojas e mercados, atendente de mesa, auxiliar administrativo com experiência na área de recepção, planilhas e atendimento ao cliente, auxiliar de faturamento com experiência em emissão de grandes volumes de notas fiscais, auxiliar de instalação para PABX e passagens de cabos de rede de telefonia e fibra ótica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de recursos humanos, fechamento de ponto, cartazista com experiência em confecção e exposição de cartazes, chefe de depósito no ramo alimentício, chefe de frente de caixa, chefe de recebimento de mercadorias, chefe de seção de mercearia, chefe de seção de perecíveis, chefe de seção de RH, chefe de seção de FLV com experiência como líder e responsável pelo setor de frutas, legumes e verduras,
chefe de segurança, conferente de mercadoria, esta é uma vaga para o primeiro emprego, copeiro, costureiro em alta costura, cozinheiro geral, funileiro industrial, jardineiro, nutricionista, operador de empilhadeira, operador multifuncional e técnico de manutenção predial. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Tá aí ao todo 105 vagas, então a semana começa cheia de oportunidade para você que precisa de um emprego. E como a gente disse, a capacidade máxima de atendimento já foi atingida hoje. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador está com atendimento presencial suspenso, mas lembrando que você pode se informar sobre as vagas que não foram preenchidas pelo aplicativo CEPAT Vagas ou pelo site que está aí na sua tela, cepat.campinas.sp.gov.br. Vamos lá começar com o Campeonato Brasileiro, porque a Ponte Preta venceu o São Paulo. Semana começando muito bem para os torcedores da Macaca, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. É verdade, viu? E dentro do Moisés Lucarelli vai ser muito difícil ganhar da Ponte. Vamos ao gol da vitória. Aos 5 minutos da etapa final, após a entrada de Emerson Sheik, que começou a jogada. Nino Paraíba cruzou, Lins ajeitou, Léo Arthur deu de cabeça para trás e de primeira, Luca achou o cantinho do goleiro Renan Ribeiro. Belo gol e sem deixar a bola cair. Final, Ponte Preta 1, São Paulo 0. Quarta derrota seguida do tricolor no Moisés Lucarelli. Um gol simples, mas muito importante. 3 pontos valiosos. Ponte é a 6ª colocada, começando esse Brasileirão muito bem. Lembrando que tivemos a estreia do atacante Emerson Sheik, que entrou muito bem no segundo tempo. E o técnico Gilson Kleina ainda tem o Renato Cajá, o Negueba e tem à disposição o Fernando Bob, que chegou a ser cogitado para ir lá para o São Paulo, mas fica na Macaca. E o próximo jogo é na quinta-feira, às 7h30 da noite, lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição. Vamos ver, né, se a Ponte mantém esse bom desempenho fora de casa também. Agora, mudando para o Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani perdeu mais uma fora de casa. Perdeu e jogou muito mal. Não foi páreo diante do Vila Nova. Vamos aos gols da partida. A situação começou a desandar no finalzinho do primeiro tempo, aos 42 minutos. Após jogada pela direita, Matheus Anderson, dentro da área, virou chutando e marcou um golaço, 1-0 Vila. Aos 47 minutos, veio o segundo. Após cobrança de escanteio, Wesley Matos se antecipou e cabeceou firme para ampliar. Na etapa final, o panorama piorou. Logo aos 7 minutos, Giovani, do meio da rua, sozinho, acertou um chutaço, 3-0. Só aos 30 minutos, o Guarani conseguiu reagir. Após cobrança de escanteio e desvio de Kaique, Diego Jussani, de cabeça, fez o de honra, mas ficou nisso. Vila Nova 3, Guarani 1. Tá, então a derrota que fez o Bugre despencar na tabela, agora é o 8º colocado. E não tem tempo para descanso, não. Amanhã, 7h15 da noite, no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Boa Esporte, aquele que perdeu ano passado na ascensão aí para a Série B, né, Gabriel? Exatamente. Lembrando que é a volta dos torcedores ao estádio. É verdade, o Guarani cumpriu a punição de 2 jogos em casa com os portões fechados. E amanhã teremos este encontro que é fundamental, é sempre bom o torcedor estar ao lado do seu time, né? E nós falamos aqui na sexta-feira sobre os Jogos Regionais dos Idosos. Como é que ficou esse desempenho de Campinas? Olha, melhor impossível. Campinas foi campeã da 21ª edição dos Jogos com 121 pontos. Itatiba ficou com 99 e a equipe de Bragança Paulista fechou aí o pódio com 80 pontos. Parabéns para os nossos atletas da terceira idade de Campinas que tiveram um excelente desempenho.
competição que foi realizada lá em Americana. Exato. E olha só, como a gente informou aqui na sexta-feira, na segunda edição, a Seleção Brasileira de Basquete da categoria de base até o profissional, a partir de agora tem a nossa cidade como sede. Com a presença dos vereadores Permínio Monteiro, Jorge da Farmácia, Nelson Osseri e Paula Haddad, a assinatura do contrato aconteceu na Prefeitura de Campinas entre o Executivo e o diretor do Novo Basquete Brasil. Para que Campinas seja a casa da Seleção Brasileira de Basquetebol. Isso é muito bom porque o esporte ele serve de incentivo para os jovens e para as crianças. Campinas tem uma história no basquetebol com muitos atletas que são destaques e chegaram até a jogar na seleção brasileira. Esse convênio, ele pega o Clube Concórdia com a Arena do Concórdia. O vereador Permínio Monteiro, do PV, que representou a Câmara, acredita que a seleção brasileira vai trazer visibilidade à cidade e isso pode ser muito bem aproveitado pela população. Na questão da visibilidade é muito importante. Campinas vai ficar no cenário nacional e internacional nessa modalidade que é o basquetebol. Mas também não deixamos de poder citar aqui a questão do futebol. Tem 2 clubes muito importantes na cidade que representam no nosso país. Mas a questão do basquete ela é importante, porque além de estar colocando Campinas em visibilidade nacional, pode também estar montando escolinhas para jovens que vai se ocupar com esportes e não vai poder estar fazendo coisas erradas, pensando com a cabeça aí vazia. O ala armador da seleção brasileira, Vitor Benite, que passou toda a infância na cidade atuando pelo Regatas, diz que os clubes podem se beneficiar com a presença de tantos jogadores na cidade. A seleção brasileira ela é o exemplo maior de uma criança que começa a jogar basquete, ou qualquer esporte que seja. E você trazer isso para perto, você poder ter crianças que jogam no Regatas, que jogam no tênis clube, com 15 minutos você chega num treino de uma seleção brasileira, você encontra os seus maiores ídolos, eles estão perto de você. Isso é algo que, cara, dá muito ânimo para a garotada. Eu nunca tive isso e seria algo maravilhoso. Então, é uma iniciativa muito legal, não só da cidade de Campinas, mas da Confederação Brasileira, de todo esse trabalho que está sendo feito para melhorar o basquete. A princípio, a seleção brasileira fica na cidade pelo período de 2 anos, tanto a masculina quanto a feminina. Bem bacana e que os clubes e os atletas mais jovens possam aproveitar muito bem este período para crescerem e se fortalecerem. Tá certo, Gabriel. Agora mais uma informação. A Prefeitura hoje decidiu liberar, aliás, a partir de hoje está liberada as doses da vacina da gripe para todo mundo. Então, não tem mais aquela classificação por grupo de risco. Sobraram doses e você pode se informar mais pelo site saude.campinas.sp.gov.br sobre os locais de vacinação. Esta edição fica por aqui, a gente se vê.